bem, hoje nós vamos falar sobre família, relacionando-a com igreja. Eu sou o apóstolo Hernani Lara, sou pastor da igreja Alpha Church em Londres. E eu estou aqui com mais um momento de profetizando a palavra, nesse momento especial em que eu quero ministrar para você sobre o tema família e igreja, relacionando ambas com o reino de Deus e o reino social, de uma forma geral, né? Mas antes de nós meditarmos ou estudarmos sobre isso, eu quero convidar você a se inscrever em nossos canais, tanto no YouTube, Alpha Church Londres, ou no Facebook, Alpha Church Assembleia de Deus, minha página Hernani Lara, também tem a página do Bispo Moacir Neto, Moa Neto, você pode se inscrever, e assim nós vamos caminhar juntos, para que juntos possamos fazer mais e melhor. Bem? Com isso tudo, nós vamos para a nossa meditação de hoje sobre família. Amém? Muito bem, o tema de hoje é família, e eu quero meditar baseando-me no texto bíblico de Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11, mas eu vou me ater à leitura agora, especificamente do verso 11, que diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Oséias: Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Nesse texto, nós sabemos que o profeta Oséias está falando sobre o retorno, não do Egito, mas o retorno da Babilônia, onde todos foram presos, humilhados, tornados escravos outra vez, com um motivo muito claro, porque se afastaram do Senhor. O motivo claro da perda da comunhão, da prisão, da escravidão, foi a perda do relacionamento com Deus. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos têm reclamado que Deus não faz, Deus não opera, mas Deus dá oportunidades para que as pessoas mudem, para que as pessoas se relacionem com Ele, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas vivam em comunhão com o Senhor, mas elas rejeitam. O que muitos fazem? Viram as costas para Deus e passam a viver as suas vidas segundo os seus próprios conceitos. E aí vem depois reclamar que Deus esqueceu de mim, que Deus não me abençoa. Depois outro vem dizer Deus não existe, o outro critica, o outro reclama. Única e exclusivamente por quê? Porque o povo de Deus, irmãos, em regra geral, é igual a uma família. O povo de Deus é exatamente igual a uma família. Por isso, antes de eu entrar na meditação como um todo, eu quero fazer uma ilustração, contar uma ilustração para você. Certa vez, e o tema dessa ilustração é pais sem noção. Certa vez um pastor foi visitar uma família, e foi visitar, ao chegar à casa, bateu a porta, o dono da casa recebeu o pastor efusivamente, o abraçou, se alegrou, apertou a mão, foi uma festa, convidou para entrar, colocou na mesa, trouxe água, né, trouxe um refrigerante, fez uma grande festa pela presença do pastor na sua casa. E lá o pastor, a determinado momento, falou com a menina: Pastor, papai contou que é preciso ter muita coragem para ir à igreja. No meio da conversa, aquela menina sai com essa. Cada criança tem uma situação completamente particular. E aquela criança, ela era muito saída, muito avivada. Então ela chegou e disse: Pastor, papai contou que é preciso ter muita coragem para a igreja. O pastor olhou, apesar de toda aquela efusividade do dono da casa, ele perguntou: E por que, minha querida? Quis saber o pastor. Aí a garotinha, sem nem olhar para o pai, descarregou. É que no outro dia,
o meu pai disse que o pastor deu muitas pauladas nos crentes, que o coro assassinou o hino e que o órgão afogou o coro. No outro dia, o meu pai disse que o diácono estava mal vestido, que a diaconisa parecia uma prostituta. E ele disse, precisa mesmo ter muita coragem de ir à igreja. Naquele instante o pastor olhou para o pai e deu risada. O pai, constrangido, repreendeu a filha. Mas qual é a moral da história? A moral da história é que os seus comentários podem fazer com que seus filhos esfriem na fé e eles nunca sejam crentes. O seu testemunho, a sua forma de agir para com a igreja, vai fazer com que os seus filhos também ajam da mesma forma. Lembre-se de uma coisa: para o filho, o primeiro Deus que ele tem são seus pais. As atitudes dos pais é que vão revelar como serão os filhos amanhã. É óbvio que toda regra existe exceção, mas as exceções, como diz a própria palavra, são poucas. A grande maioria, vamos dizer 90%, não tem uma estatística específica, mas a grande maioria dos filhos desviados hoje, ou daqueles que não querem ir para a igreja, ou daqueles que detestam a igreja, ou daqueles que condenam a igreja, a grande maioria desses são porque os seus pais agiram mal quando chegaram em casa, agiram mal nos cultos, agiram mal com relação à igreja. E eles são frutos exatamente das atitudes maléficas dos pais. Eu recebi esses dias uma mensagem, um comentário, que alguém disse: "Oh, Hernani, eu fiquei feliz de saber que você seguiu os passos do seu pai." E eu respondi: o bom testemunho do meu pai fez com que eu seguisse os seus caminhos. Essa é a grande verdade. Como que tu és dentro da tua casa? Como é que tu andas dentro da tua casa? Como é que tu caminhas dentro da tua casa? Como é que tu se relaciona com Deus dentro da tua casa? Da mesma forma que será com que os teus filhos vão se relacionar. Lembre-se que uma criança de 4 a 12 anos de idade, ele está formando o seu caráter. E dentro dessa idade, ele vai exatamente ser moldado de acordo com aquilo que tu pregaste a ele. É muito comum ver adolescentes rebeldes na igreja. Todo adolescente rebelde na igreja, que foi criado na igreja, o problema é porque os pais eram infiéis em casa. Eu tenho vários testemunhos de jovens adolescentes que estavam na igreja muito fiéis e os seus pais saíram da igreja e de repente os seus filhos também desviaram e foram para o mundo. E foram para a situação mais difíceis. Eu conheço pessoas que foram para as drogas, eu conheço moças que foram para a prostituição, conheço moças que simplesmente foram para o alcoolismo, outros para a vida desregrada natural e acabou-se. Por quê? Porque os pais escandalizaram a fé da criança. Lembre-se de uma coisa: a tua igreja é fundamental para o crescimento da tua família, mas o teu testemunho é fundamental para o crescimento dos teus filhos. Os teus filhos vão seguir da igreja que você está, vão obedecer você, até um determinado momento, depois eles vão sair. Eu vou contar um testemunho pessoal meu. Os meus pais, minha mãe aceitou Jesus como Salvador na Assembleia de Deus, Ministério de Santos, em Cubatão. Desde que eles se converteram, ela sempre congregou lá. O meu pai se converteu na Assembleia de Deus, em Cubatão, no Ministério de Santos, e permaneceu lá durante toda a sua vida. Houve vários motivos para se sair do Ministério de Santos, inclusive quando houve a divisão da Igreja de Cubatão com o Ministério de Santos, houve muitas brigas com meu pai para que meu pai ficasse e não, meu pai continuou e foi dirigir Vila Nova, a manda do pastor Correia. Outra, antes disso, lá na época, lá atrás, houve também o pastor... houve uma divisão do Ministério de Santos também com Cubatão, e até que veio o pastor Leles e devolveu, né, o Machado, né, me lembro o nome agora.
E naquela divisão, os meus avós permaneceram na mesma igreja. Independente da divisão que houve em Cubatão, nós continuamos, a minha família continuou no Ministério de Santos. Passaram-se os anos, vieram os filhos e nós estamos aqui. E eu me converti no Ministério de Santos, independente de todas as circunstâncias, eu continuo no Ministério de Santos, fui consagrado no Ministério de Santos. Meu filho, que é pastor hoje comigo aqui em Londres, foi consagrado pelo pastor Paulo, pelo pastor João Alves Correia, no Ministério de Santos, e o pastor Paulo Correia também. Quer dizer, nós estamos lá independente de qualquer circunstância. Goste ou não goste, queira ou não queira, estamos juntos. Não importa, estaremos juntos até o fim. Por quê? Porque fui ensinado a amar o meu pastor. Fui ensinado a amar a minha igreja. E diante disso, eu sigo os caminhos dos meus pais. Por isso, é fundamental o bom testemunho do filho, do pai, em sua casa. Quero agora falar sobre a característica de uma família. Toda uma família, todos são filhos do mesmo pai. Têm todos o mesmo sangue, a mesma formação e a mesma cultura social. Têm os mesmos costumes e os mesmos gostos. Por exemplo, na minha casa, minha mãe fazia picadinho de batata com carne. Qual é o meu prato predileto? Picadinho de batata com carne. Não é porque é bom, é porque nós não tínhamos dinheiro suficiente para ter carne para todo mundo. E picadinho de batata, né, um pouco faz uma multidão. E nós éramos 5 filhos. E olha, e mais os pais, nós éramos 7 da nossa família e precisava de fazer multiplicar. Então nós aprendemos. E hoje meu prato predileto é picadinho de batata com carne. Toda família tem desentendimentos, brigas, ciúmes, inveja e intriga. Qual é a família que você não vê isso? Em que família não existe isso? É raro, raríssimo. Pode, por mais perfeito que seja, sempre tem alguma inveja, algum ciúme, intriga, alguns desentendimentos. A melhor forma da família se dar bem é estarem todos separados. Aí não há problema nenhum. Agora, quando estão todos juntos, sempre vai haver problemas. Irmãos ficam de mal entre si, pais e filhos se separam, se magoam, se ferem, se matam. Conheço filhos que estão sem falar com os pais há muitos anos. Conheço irmãos que não se comunicam entre si há muitos anos. Família é um lugar onde há de tudo. Mas apesar de tudo isso, eles se amam. Pois quando há uma motivação maior, eles se unem, pois o amor da família nunca vai deixar de existir. Eu quero falar com isso sobre igreja. Igreja é exatamente a mesma coisa. Igreja tem o mesmo Pai, o Pai Celestial. Igreja tem o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Igreja tem o mesmo costume, a mesma forma de culto, a mesma tradição, todos estão dentro do mesmo contexto. A mesa dependendo do pastor, dependendo da condição pastoral, você tem o alimento todo, você tem um alimento que é costumeiro, e você acostuma com aquilo, né? Então, igreja e família são exatamente iguais. Se você quiser que a tua igreja seja muito perfeita, lembre-se que a tua família não é perfeita. E a igreja também não poderá ser perfeita, porque enquanto nós estivermos aqui, haverá imperfeições. Amém? Vamos para o passo da meditação da palavra. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, eu quero falar sobre o amor passageiro. Quantas pessoas estão na igreja, que chegam na igreja, inicialmente, ai, que paixão, que amor, ai, que lugar maravilhoso, e passado alguns dias, este amor desvanece. Que posso fazer por você, Efraim? Que posso fazer por você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Quantos amam a Deus semelhante à neblina? É temporário, é eventual, pois assim, quando as lutas vêm, mesmo que você tenha numa terra próspera, mesmo que seja um dia abençoado, mesmo que você tenha vivido momentos muito bons, chegará o momento em que o sol da manhã fará com que o amor perca, com que você
faz com que você abandone a igreja, faz com que você murmure contra a igreja, faz com que você critique contra a igreja, você critica contra o pastor. Eu conheço pessoas que não criticam o pastor, mas criticam o obreiro, o cooperador, e vai embora por causa do obreiro, do cooperador, e depois quem paga o pato sempre é o pastor. Eu quero mostrar com isto, meu amado irmão, que nós, por mais que nós vivamos num mundo espiritual, nós também somos carnais. E essa carnalidade, essa materialidade humana é que faz com que nós pequemos, magoemos, ferimos as pessoas. Por isso que Deus, ao perguntar para Efraim, Efraim, que posso fazer com você, Judá? Que posso fazer com você, Efraim? O seu amor é como neblina. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que está tenso, está alegre, feliz, quando vem o problema, quando vem o sol, quando esquenta o sol, quando vem as dificuldades, o amor desaparece. Por isso eu quero convidar você, eu quero motivar você a olhar para o teu coração, a olhar para a tua vida, para que você persevere, para que você seja fiel, para que você, independente das circunstâncias, permaneça aonde o Senhor te chamou, aonde Deus falou contigo, aonde você tem servido com alegria, e sirva com alegria, mesmo no meio das dificuldades. Quais são as consequências de um amor momentâneo? No livro do profeta Oséias, no capítulo 6, verso 5, que nós estamos meditando, por isso diz assim, por isso eu os despedacei, por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca, os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Veja como o próprio Deus age a fim de que as lutas se tornem maiores. A nossa falta de fidelidade, a nossa falta de amor, a nossa falta de perseverança faz com que o próprio Deus tome uma atitude contra nós, fazendo com que nós percamos a alegria, trazendo o quê? Desemprego, trazendo miséria, trazendo dívidas, doenças, desuniões e até a perda da comunhão com o próprio Senhor. Por isso, por quê? Porque, infelizmente, as pessoas estão agindo de que forma? Com infidelidade, falta de sinceridade, falta de amor, falta de obediência, falta de submissão à palavra de Deus. Existe uma coisa na igreja que mata muita gente, é a questão dos dízimos e das ofertas. Tem pessoas que estão tão preocupadas com essas coisas materiais que o pastor prega meia hora, 1 hora, mas 10 minutos, 15 minutos ele fala de dízimo e oferta, pronto, já prestou, todo o culto foi estragado. Por quê? Porque a pessoa falou do assunto material. Sabe por quê? Porque é aquilo que está fazendo com que aquela pessoa perca a comunhão com o Senhor. Ela está valorizando mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Consequentemente, Deus derrama sobre ela o quê? Dívida, miséria, desemprego, doença, desunião. É assim que acontece. É o próprio Deus que faz. Lembre-se que o diabo não tem poder sobre aquele que serve a Deus. O diabo está preso. Eu é que dou legalidade para que o diabo haja. Eu é que dou legalidade para que o diabo tenha ação. Mas se eu estou na comunhão com o Senhor, o diabo não tem poder, o diabo não me toca. É eu que perco a comunhão com o Senhor e faço com que o próprio Deus pese a mão sobre a minha vida. Terceira coisa que eu gostaria de falar com você são os sacrifícios. Os sacrifícios não fará retornar a tua comunhão com o Senhor. Vou repetir. Sacrifício nenhum fará retornar a tua comunhão com o Senhor. No livro do profeta Oséias, no verso 6, capítulo 6, verso 13, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Deus não quer somente ofertas e dízimo. Deus não está preocupado com isso. Deus espera que cada um de nós desejemos conhecê-lo. Deus espera que cada um de nós tenhamos anseio pela sua palavra. Deus espera que cada um de nós tenhamos desejo de sermos ganhadores de alma, evangelizadores. Pois é através da palavra de Deus, é através da evangelização, é através da frequência aos cultos, é que nós crescemos no amor para com Deus. Preste atenção, fique 1 mês sem ir ao culto, daí depois de 1 mês, quero ver se você terá vontade de voltar à igreja.
Pare de frequentar regularmente os cultos da semana. Você dificilmente terá vontade de retornar outra vez. Por quê? Porque nós nos acomodamos às coisas fáceis. Aí vem uma pandemia, vem uma praga na sociedade, vem um problema, aí as pessoas ficam desesperadas. Oh Deus, como... Irmão, antes que venha os dias maus, semeemos para que passemos os dias maus em bênção com o Senhor. Preparemos-nos para os dias maus. Não é esperar que o mal chegue para nos tornar bom. Nos dias bons, prepare, faça a tua poupança, prepare para que os dias maus vão chegar, meu irmão. Os dias ruins vão chegar. Eu vou contar um testemunho. Quando eu cheguei aqui em Londres, tínhamos uma igreja bem pequenininha. Mas de 2003 para 2009, a igreja cresceu abundantemente. Chegamos a ter uma frequência de quase 3.000 pessoas por mês na igreja. Consequentemente, os recursos da igreja eram muito grandes, eram muito vastos. Mas o que eu fiz? Eu, ao invés de guardar, ao invés de preparar para os dias maus, investi, achei que aquilo não ia acabar. Nós estávamos num caminhar tão grande, numa ação tão poderosa, que eu não me preocupei. Não vai faltar amanhã, não vai faltar amanhã. Fiz coisas de louco. Má administração. Consequentemente, veio 2009. Final de 2008, nós tivemos a crise da América, a crise da construção civil. Havia mais de 150 mil brasileiros em Londres, ficou com 40. A igreja, que tinha uma frequência de quase 3.000 pessoas por mês, passou a ter 900. As entradas, que eram 40 mil, passaram a ser 10. Então você imagine a perda. Você imagine a dificuldade com a qual nós passamos a viver naquela época. E eu quero mostrar com isso que nós somos exatamente dessa forma. Agora essa pandemia veio nos dar luz, outra vez o mesmo problema. Ficamos pensando que as coisas não vão acontecer. A qualquer momento poderá acontecer um dia mau. A qualquer momento poderá acontecer uma dificuldade. Portanto, se prepare nos dias bons para os dias maus, porque eles virão. Assim é com a família. É na convivência. É no relacionamento que nós nos preparamos para os dias bons. No texto que eu acabei de ler, Deus está falando claramente. Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ele quer que você pratique o amor. Ele quer que você seja um bom semeador. Ele quer que você seja um bom investidor no reino de Deus. De que forma? Amando, frequentando, participando, sendo ativamente um servo do Senhor. Exatamente igual na tua família. Quando você convive, você tem mais relacionamento, mas também tem mais dificuldade. Depois que você se distancia, o amor e as guerras naturais fazem desaparecer esse convívio. Vou concluir com algumas palavras que podem certamente mudar a tua vida. Eu quero entregar uma palavra profética para você. Deus tem para ti uma resposta direta ao teu coração. Deus tem para ti algo especial nesta palavra para mudar a tua história. Deus quer mudar o teu presente para que tu tenhas um futuro brilhante. Deus quer mudar a tua família a partir das tuas atitudes para com ela. Primeiro, para com Deus. Depois, para com a família. A palavra de Deus diz: eu te darei uma vida próspera e abençoada no lar, nos filhos e na herança. Quando que isso acontece? Quando você é fiel, quando você é estável, quando você é equilibrado, quando você não se deixa levar pelas circunstâncias, quando você permanece fiel, independente das circunstâncias, você permanece fiel. Uma casa não é construída no lodo, uma casa é construída sob a rocha. Uma casa construída no lodo, ela cai, ela perece. Mas uma casa construída na rocha, pode vir o terremoto, que ela estará firme e firmada. No livro do profeta Oséias, no verso 11,
Deus diz claramente, também para você foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Foi o primeiro texto que eu li na leitura básica dessa meditação. Deus estava mostrando para Judá, olha, vocês foram, mas quando vocês voltarem, eu vou te dar grande prosperidade. Irmão, olhe para Israel, um país que começou com 600 pessoas, hoje são 10 milhões. Começou com 600 pessoas corajosas que retornaram, tomaram posse e compraram a terra. Eles compraram um pedaço de terra, e aquele pedaço de terra que eles compraram, eles começaram a trabalhar, começaram a produzir, tornaram-se o país, quiseram destruí-los, aquele pouquinho de gente conquistou outro pedaço, veio outra guerra e eles conquistaram mais terras que lhes pertencem hoje. E devolveram um pouco. Devolveram para a Jordânia um pedaço, por acordos, né? Cederam a terra aos palestinos, também por acordo. Mas tudo por quê? Porque a promessa de Deus é uma realidade. Eles hoje são uma potência na tecnologia, uma potência na agricultura, uma potência na ciência, uma potência na educação. Israel é uma potência. Esta palavra se cumpre na vida do povo judeu. Te convido para que você tome uma atitude para retornar à casa do Pai. Você que está desviado, você que parou, você que desanimou, vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mude de atitude e você vai ver que a tua vida vai mudar. Esqueça os erros do teu pai, esqueça os erros da tua casa. Jesus é melhor do que qualquer coisa. As pessoas falham, mas Deus não falha jamais. Olhe para as pessoas com o olhar do coração, não com o olhar da crítica, da murmuração. Olhe com amor pelas pessoas. Hoje, eu quero que você continue a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso que no verso 3 do Isaías 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos, nos esforcemos para conhecê-lo, porque a cada dia você crescerá mais e mais e terá uma vida de vitória. E o nome do Senhor será louvado e glorificado sobre você. Por isso, minha família, por isso, igreja, família, lembre-se, Deus é bom, o amor de Deus é maravilhoso e Ele tem bênçãos para te dar. Amém? Eu quero orar por você, pedindo assim a bênção de Deus na tua vida e para com a tua família. Querido Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça sobre esta vida, abençoe, liberta, opera o milagre, restaura e faça com que ele possa prosperar e o teu nome ser louvado e glorificado. Pois eu oro e abençoo a cada um em nome de Jesus. Amém? Eu fico por aqui, desejando a você um dia de bênção, um dia de paz na presença do Senhor. Reiterando a minha petição para que você se inscreva, para que você deixe seu comentário, para que você venha conosco neste nosso profetizando a palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai.